Fala galera do canal, tudo certo? Hoje nós vamos conhecer a história de 6 nomes de origem grega. Tá preparado? Roda a vinheta. Pessoal, antes de iniciar o vídeo, eu peço para que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem e ativem o sininho para que esse vídeo chegue em mais pessoas. Bora conhecer um pouco de Grécia Antiga? No período clássico, os gregos procuravam cultivar a beleza e a virtude, desenvolvendo as artes da música, pintura, arquitetura, escultura e muitas outras formas artísticas. Quando falamos em Grécia Antiga, não estamos falando num país unificado como conhecemos hoje, e sim em cidades-estados que eram ligadas pela religiosidade, pela língua, por algumas leis e outras coisas. Muitas delas eram até inimigas entre si. O caso clássico é Atenas contra Esparta na Guerra do Peloponeso. A religião grega era politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses, e é a maior influenciadora no quesito cultura. Tudo girava em torno da religiosidade, inclusive os nomes que a gente vai ver aqui. Muitos deles são extraídos da questão religiosa. Ao receber a influência de outros povos, os gregos, aos poucos, foram construindo seu panteão de deuses, ninfas e heróis que eram cultuados tanto em cerimônias públicas quanto em cerimônias individuais. Antes de iniciar esse vídeo, é importante que você saiba que nem todos os nomes que a gente vai ver aqui de origem grega eram considerados nomes na Grécia Antiga. Portanto, muitos desses nomes eram significados para coisas comuns ou sentimentos que aos poucos outros povos foram adotando como nomes próprios em épocas distintas. Então, sem mais demoras, vamos aos 6 nomes que têm origem na Grécia Antiga. E o nosso primeiro nome é Helena. Na mitologia grega, Helena era a esposa de Menelau. O poema de Homero, chamado Ilíada, narra que ela foi raptada por Paris, um príncipe de Troia, dando origem à Guerra de Troia. É considerada o símbolo da beleza transcendental e no mesmo poema é classificada como a mulher mortal mais bonita do mundo. Portanto, Helena significa a reluzente, a resplandecente. Elan significa tocha. O termo Elê significa raio de sol, fazendo com que Helena seja a mulher reluzente ou simplesmente reluzente, resplandecente. E particularmente é um nome muito bonito. Dentre os nomes femininos, a liderança do ano de 2020 ficou com Helena. Mais de 22 mil registros foram contabilizados para este nome aqui no Brasil. O nosso segundo nome de origem grega é Sofia, um nome muito bonito. O nome surgiu da palavra grega Sofia, com PH, que por eles não é utilizado como um nome próprio, mas sim como um substantivo e significa sabedoria. Pegando como exemplo a palavra filosofia, a gente tem amor ao conhecimento, já que philos significa amor ou amizade e Sofia significa sabedoria. Como nome próprio, então, podemos traduzir que é a pessoa que tem conhecimento, ou a pessoa que é sábia, a pessoa que tem sabedoria. Portanto, Sofia é a pessoa que tem conhecimento, que sabe bastante, e além de ser um nome muito bonito. Em 2020 foram registrados mais de 10 mil Sofias pelo Brasil, ficando com a 7ª posição do ranking dos nomes mais lembrados, mais registrados aqui no Brasil. Lembrando que a versão Sofia mais registrada aqui no Brasil é a versão com PH. E o nosso terceiro nome é um nome muito bonito e poderoso. Nós vamos falar agora do nome Tel. A origem do nome Tel vem da palavra grega Teófilos. Como nós vimos anteriormente, philos significa amor ou amizade. Então aguarda um pouquinho para a gente ver o que vai dar a junção do Tel com o philos, amor ou amizade. Um pouco mais tarde, esse nome Teófilo, ele foi acrescentado ao Novo Testamento. Trata-se de um homem que não aparece, não tem muitos detalhes dele na Bíblia. O
que a gente sabe dele, então, no Novo Testamento é que Lucas dedicou o seu evangelho a esse personagem, né? Esse personagem chamado Teófilo. Na raiz grega, Theos era como os gregos se referiam a todos os deuses. E com a chegada do cristianismo, a absorção do cristianismo, Theo passou a ser designado como Deus, o Todo-Poderoso. Então, o significado da palavra Theo é Deus, o Todo-Poderoso, ou o Todo-Poderoso, isso com a absorção do cristianismo para a palavra Theo. Então, desse modo, né, esse pequeno nome, ele carrega algo grandioso, né? Ele já por si só, ele é um nome de supremacia, um nome de respeito, que impõe muito respeito. Porque, em outras palavras, Theo a gente pode traduzir como o Todo-Poderoso, né? Deus, o Todo-Poderoso. Ou Deus Supremo, como queiram. Em 2020, mais de 18 mil Theos foram registrados aqui no Brasil, sendo um dos nomes mais aclamados, né, em 2020 aí pelas famílias brasileiras. O nosso próximo nome não é um nome assim tão comum aqui no Brasil, mas é um nome que eu particularmente acho muito bonito. Então o nosso próximo nome é Catarina. No Brasil, entre 1930 até 2010, nós tínhamos mais ou menos 60 mil Catarinas registradas. E com maior incidência, né, com maior frequência, no estado de Santa Catarina, né, no meu estado, né, no estado de Santa Catarina. É aqui que nós temos a maior quantidade de Catarinas no Brasil. No início da era cristã, passou a ser associada ao adjetivo grego cátaros, que significa puro ou pura. E isso então, né, deu características para outros tipos de grafia, como Caterine, Catarina, com K e com TH. Importante a gente entender que Catarina, na sua tradução livre, no seu adjetivo livre, significa pura. Esse nome hoje ele é mais popular nos Estados Unidos e também na Espanha. Então, como nós falamos no início, né, Catarina não é tão famoso aqui no Brasil. Em resumo, Catarina significa pura. E o nosso próximo nome, então, é Lucas. Muita gente, certo, vai pensar, né? Lucas é um nome de origem italiana, né? Ou ela vem do latim. Eu vos digo, pessoal, que Lucas, ela é uma palavra de origem grega. E ela tem um nome, ela tem um significado aí um pouco incomum. Antigamente, a Grécia Antiga ela ocupava uma região muito maior do que ela ocupa hoje. Ela ocupava também uma região onde a gente conhece hoje como Itália, principalmente a região litorânea. E Lucas significa aquele que vem da Lucânia. Lucânia era uma região que hoje pertence à Itália e que antigamente pertencia à Grécia. Em outras palavras, Lucas é aquele que vem da Lucânia. Mas calma, a Lucânia também vai ter o seu significado. A origem da palavra Lucânia vem do grego antigo, que significa luk, que foi traduzida como lux. Em outras palavras, Lucas significa o luminoso, o que distribui a luz. Não confundam com iluminado, tá, pessoal? Ele é o luminoso, é aquele que gera luz. Então, Lucânia, né, vem da origem da palavra lux, que significa aquele que dá luz, aquele luminoso. Então, em outras palavras, a gente pode traduzir o significado do nome Lucas como o luminoso. Entre 2011 e 2020, mais de 140 mil crianças foram registradas com o nome Lucas. Há uma variação aí também, né, pessoal? Temos o nome Lúcio, que tem a mesma origem. E o nosso último nome, então, é Pedro. Sim, o meu nome, né, o nome do meu filho, Pedro. A gente vai falar um pouquinho desse nome agora. Muita gente também acha, né, que Pedro ele tem as suas raízes lá na língua hebraica. Mas, na verdade, Pedro ele vem do aramaico antigo, sim, e ele se tornou muito mais popular na Grécia Antiga com a palavra Petros. Jesus é quem vai popularizar esse nome, né, quando ele muda o nome de Simão para Pedro. Em outras palavras, em grego, né, pessoal, a gente chama Petros, o significado de Petros
é pedra ou rocha. Então Jesus Cristo aí mudou o nome de Simão para Pedro, que em outras palavras significa rocha. Pedro foi um dos mais importantes seguidores de Jesus, né? Se tornando aí o principal e considerado pela Igreja Católica o primeiro Papa do mundo. Então ele seria a fortaleza de Jesus, a rocha, alguma coisa nesse sentido. O nome Pedro continua sendo bastante difundido não só aqui no Brasil, como em outros países ocidentais. Já ganhou suas versões também, né? Na França nós temos o Pierre, e em países que falam inglês, a variante mais comum de Pedro, né, de Petros, na verdade, palavra grega, é Peter, certo? Então, pessoal, geralmente o nome Pedro aqui no Brasil, ele vem composto, né? Por exemplo, o meu nome é Pedro Paulo, o nome do meu filho é Pedro Joaquim. E aqui no Brasil, na década passada, o nome composto Pedro, né, mais utilizado aí pelas famílias foi Pedro Henrique. Mais de 150 mil famílias resolveram botar o nome dos seus filhos de Pedro Henrique. Mas temos outras variantes aí, né, pessoal? Então, como eu falei, né, Pedro Paulo, meu filho Pedro Joaquim, um pouco menos comum, mas Pedro Henrique, Pedro Augusto, enfim, outros nomes aí que têm essa composição ajustada. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado de saber a história de 6 nomes de origem grega. Se você tem um desses nomes, comente aqui embaixo se você gostou ou não. Convide os seus amigos para ver esse vídeo também. E escreva aqui nos comentários que outros nomes você quer que eu pesquise. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva aqui no canal para que mais pessoas possam nos assistir. Eu fico por aqui, um forte abraço do professor Pedro e até a próxima!